Inicialmente, numa visão bem genérica, como a da sua avaliação desses depoimentos dessa semana, dos 8 réus do chamado Núcleo 1? Qual a sua análise? Boa tarde, boa noite, aliás, desculpe. Eu analisei os depoimentos, dei uma olhada nos depoimentos na televisão e eu achei bastante interessante, né, o que aconteceu durante esses dias no Supremo Tribunal Federal. Então, a meu ver, né, houve aí uma demonstração, digamos, para a sociedade de que não há necessariamente uma perseguição como nós estávamos achando. Grande parte da população estava achando que estava havendo do Supremo Tribunal Federal com relação a esses réus. Inclusive, como a gente viu na chamada, a discussão foi bastante cordial, os depoimentos foram bastante cordiais e as pessoas puderam falar livremente, que eu acho que é isso que se espera de um processo penal que efetivamente respeite os termos da Constituição, que a Constituição diz com relação à ampla defesa e ao devido processo legal. Então, a meu ver, isso mostrou para a sociedade, em partes, logicamente, que não existe esta perseguição que o Supremo eventualmente estaria fazendo com relação a esses os acusados da tentativa de golpe de Estado, né? Com relação, rapidamente, eu vou falar para poder passar a palavra para os meus colegas, com relação aos depoimentos, a gente viu em algumas partes que os depoentes, eles conduziram da forma em que os advogados tinham orientado eles a seguir, mas a gente viu determinados, digamos, algumas escorregadas, digamos assim, né? Então, nós vimos algumas escorregadas que, eventualmente, talvez tenham fugido daquele primeiro roteiro que os advogados delinearam para os acusados. Eu acho que a gente pode falar disso também aqui mais para frente com relação a essas escorregadas, porque eu acho que existiram aí algumas questões que podem, a meu ver, levar à condenação de grande parte dessas pessoas. Doutor Bruno Salles, dentro dessa perspectiva do primeiro, a gente ter uma avaliação mais genérica, né, desses depoimentos, para depois nós fatiarmos, já que é tudo fatiado, inclusive a denúncia, né, a gente analisar alguns pontos centrais. Qual é a sua avaliação? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas as pessoas que nos assistem, boa noite, professor, boa noite aos meus companheiros aqui de bancada, de diálogo, de debate. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente pontuar que o interrogatório é um momento de exercício de autodefesa. Ele não é um momento de produção de prova, até porque as pessoas ali estão se defendendo, elas não estão juramentadas, elas não têm compromisso com dizer a verdade, salvo o réu colaborador, Mauro Cid, que ele sim era compromissado. E então as pessoas estavam ali, todos os acusados, exercendo o seu direito de defesa e assim o fizeram. O fizeram negando fatos, negando as imputações, todos os acusados, à exceção do colaborador, negaram as imputações. Isso é perguntado pelo ministro Alexandre de Moraes no começo do interrogatório, como determina o Código de Processo Penal. Não é algo que foi inventado pelo ministro, e todos negaram. Agora, uma coisa é alguém me perguntar, você matou? E eu dizer, não, eu não sou o assassino. Outra coisa é alguém dizer, olha, naquele dia tal você estava ali e perfurou aquela pessoa? Eu estava e eu perfurei, sim. Então, uma coisa é eu negar o crime que me imputa, e outra coisa é eu acabar admitindo alguns fatos. E isso a gente viu acontecer nesse interrogatório. A gente viu alguns fatos sendo admitidos e agora caberá num grande diálogo, numa grande dialética, na verdade, entre acusação e defesa, que será arbitrado pelo juízo, entender se esses fatos que foram admitidos, se eles configuram crimes. Porque é um crime bastante complexo, é um crime de tentativa. Nós não estamos acostumados com isso. Ele é um crime, vou dizer, único. Existe uma outra hipótese no Código Penal, muito diferente, mas ele é um crime único por quê? Porque a consumação desse crime acaba com o Estado de Direito. Então ele não pode ser um crime consumado nunca.
Exato. Ele tem que ser um crime tentado. E um crime tentado, ele vai ter uma peculiaridade muito grande, que é nós tentarmos identificar o que são atos preparatórios, o que são atos de execução e como essa execução é interrompida. Porque se a execução é interrompida voluntariamente, isso pode entrar na categoria da desistência voluntária. Mas num crime de empreendimento, é muito difícil você falar em desistência voluntária. Porque quando você está falando de um golpe de Estado, você está falando em manobrar um porta-aviões. Se eu coloco o porta-aviões em rota de colisão com outro navio e desisto, mas eu não faço nada para parar o porta-aviões, eu não tenho uma desistência eficaz. Então, se eu vou com uma turba até a porta de algum lugar, vamos quebrar tudo, na hora que eu chego lá, eu penso, eu não quero mais fazer isso, a minha desistência não é eficaz se aquela turba continua a cometer aquele crime. Então, a minha desistência é eficaz se eu desmobilizo aquilo tudo. Eu fiz todo mundo ir até lá e eu chego até lá e falo, gente, essa não é a melhor solução. E isso nós vimos sendo delineado como uma defesa, né? Como, olha, nós chegamos, nós cogitamos, nós pensamos, nós discutimos minutas com considerandos, mas nós entendemos, para usar uma expressão do general Heleno, não tinha clima, ou não havia oportunidade. Então, muito bem, isso já vai revelar um começo de execução. Em que ponto isso começa? Muita gente está falando da fase de cogitação, certamente já passou da fase da cogitação. A fase da cogitação é quando eu, comigo mesmo, penso, será que vou dar um golpe de... Isso já passou, né? Começaram atos. Esses atos, a diferença entre atos preparatórios e executórios, é muito difícil de entender qual é o limite dele. E é exatamente isso o que vai ter que ser feito agora pela acusação e pela defesa. É uma discussão jurídica bastante profunda que nós veremos e... Ainda bem, temos grandes advogados atuando no caso, Dr. Celso Vilardi, Dr. Juca, José Luiz de Oliveira Lima, Paulo Amador Bueno, são grandes professores, grandes advogados e terão toda a condição junto com o Dr. Gonê Branco, que também é um grande jurista, fazer esse debate de alto nível no STF. Doutora Cássio Miranda, justamente sobre isso, dentro dessa visão, primeiro o panorama mais amplo, quais são as suas considerações sobre o que nós assistimos essa semana? Em primeiro lugar, boa noite, professor, boa noite, Gabriela, boa noite, Bruno, e boa noite especial à nossa audiência. Professor, para além dos aspectos jurídicos muito bem trazidos aqui pelos meus colegas, nós tínhamos, e eu acho que a população em geral tinha, uma expectativa relacionada à postura dos interrogados, especialmente a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele faria efetivamente uma defesa jurídica dentro da estratégia posta pelo seu advogado, ou se ele faria uma defesa dos seus princípios ideológicos, do seu governo e até uma defesa de diversos dos atos praticados por si durante todo esse período. E me parece que ele optou pelo primeiro caminho, ele optou pelo caminho da autodefesa no sentido de defender-se juridicamente, apresentar fatos concretos, fatos efetivos, fatos com um mínimo de lógica que possa levá-lo a uma eventual absolvição. Como há uma gíria que dizem por aí, eu acho que ele sentiu a pressão de todas as circunstâncias e de todos os elementos probatórios que existem contra ele, e ele entendeu que o melhor caminho ali era agir de forma urbana, com bastante urbanidade e refutando todas as imputações que lhe são feitas. Ele deixou os aspectos políticos para o momento eleitoral. A partir dali ele vê, no meu entendimento, não sei se os colegas concordam, ele vê a sua sobrevivência enquanto cidadão e depois a sobrevivência política como prioridade. Então,
Acho que foi um alívio para o Celso, para o Vilardi, para o seu advogado. Acho que foi um alívio para os advogados dos demais acusados, por mais, eu acho que vale em algum momento a gente discutir isso aqui, por mais que vários dos depoimentos sejam conflitantes entre si e vários dos depoentes tenham imputado, mesmo que indiretamente, fatos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que no frigir dos ovos ele saiu um pouquinho mais longe de uma eventual condenação. Se ela virá ou não virá, eu acho que só o julgamento nos mostrará, mas pelo menos a postura dele é a postura de alguém que está se defendendo.